Tourcast, o seu podcast de turismo. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast. Você sabia que a cidade de São Paulo é o maior destino turístico do Brasil em volume de pessoas? E é para atender a essa demanda que a Redcars, uma empresa de turismo receptivo na cidade de São Paulo, tem um produto que é o City Tour na cidade de São Paulo e, além disso, a locação de vans. Se você quer fazer o melhor City Tour de São Paulo ou precisa de logística de vans na capital paulista, conte com os serviços da Redcars. Visite www.redcars.com.br. E aos nossos ouvintes teremos pela primeira vez a leitura de e-mails. Na verdade, a leitura de e-mail, e eu não sei o que acontece, hein? Será que os nossos ouvintes são preguiçosos para nos escrever um e-mail? Manda uma mensagem pra gente, vai. Nos diga o que você acha do Tourcast. Mande a sua opinião, dúvida ou sugestão de pauta. O quê? Não sabe como nos contatar? Simples. Anote o nosso e-mail: contato@infinity, com Y no final, .tour.turismo.br. Repetindo, contato@infinity.tour.br. Você também pode mandar um comentário em nossa fanpage. Basta nos procurar no Facebook como Tourcast. E o nosso primeiro e-mail vem de longe. Fábio Murakami, 35 anos, Nagano, Japão. Olá, Samir e companhia. Vim aqui deixar as minhas impressões e algumas sugestões para melhorar o cast ou não. Vamos lá. Áudio. Não está lá essas coisas, mas claro que dá para melhorar. Porém, dá para se relevar quando você está entrevistando alguém. Nessas horas, o conteúdo é mais importante que a qualidade. Só apenas deixe um aviso, como anda fazendo, antes de começar o cast. Assim, nós ouvintes não vamos ter uma surpresa desagradável. Pode deixar, Murakami. A gente está melhorando aqui a forma como a gente faz a captação do nosso áudio, investindo em novos equipamentos para que o Tourcast seja não só mais informativo, mas que a qualidade do áudio tenha a mesma qualidade das informações. Edição não está ruim, está no caminho. Só fique atento ao nível das músicas de fundo. O episódio de cervejaria tentaram esconder alguns ruídos com a música, que de outro lado atrapalhou um pouco. Outra coisa é a falta de blocos nos episódios. Quando fica uma conversa de uma pessoa só muito longa, acabo me perdendo e às vezes no conteúdo não sei exatamente onde começou e onde terminou. Os 2 últimos episódios já haviam mais divisões. Valeu pelo toque, isso é muito importante que a gente saiba, né, como é que o ouvinte está percebendo as informações aqui do Tourcast e a gente vai ficar de olho nesse processo. Em relação à edição, algumas novidades aí. A gente vai começar a fazer a edição com um editor profissional, porque até então esse é o 13º episódio e a gente percebeu que é melhor a gente focar no conteúdo e deixar que um profissional gabaritado possa cuidar dessa edição. Então, a partir do 14º episódio, talvez vocês sintam uma diferença aí na qualidade da edição, que não vai ser mais eu que edito esta bagaça. Pautas. Gostei muito das pautas, por vocês abordarem o turismo nacional e outdoor. Espero que continuem com essa pegada. No desenvolvimento da pauta, esse quesito faltou um pouco. No começo estava muito bagunçado e fugiram um pouco da pauta, colocando outros assuntos, chegando a queimar a pauta, a meu ver. Murakami, às vezes a gente se empolga e começa a falar demais e sai da pauta. Este host aqui vai prestar mais atenção nesses quesitos. Tenham um episódio Transporte em São Paulo como um exemplo. Lá estava bem lógico e fácil de acompanhar, com os blocos divididos por meio de transporte. Obrigado por esse toque, e é engraçado que o podcast, o Tourcast de Transportes em São Paulo, apresentou aqui nas nossas estatísticas como o 3º podcast mais baixado aí pelos ouvintes, e eu espero que as informações que a gente passou sobre transporte em São Paulo possa ajudar o turista a se movimentar numa cidade como a nossa, que nem sempre é tão simples
simples para o turista que chega a primeira vez aqui. Host, você como host está se saindo bem, só precisa se atentar quando o pessoal começa a se empolgar. Pode deixar, eu vou colocar esses meninos na linha. Participantes e convidados. Mostra que vocês têm uma afinidade com eles e também que vocês trabalham com o público, não tem vergonha de falar, passando confiança no que fala. Obrigado, Murakami, a gente manja do que a gente fala e o que a gente não manja, a gente mente muito bem. Outros pontos. Senti uma falta da leitura de e-mails ou comentários. Acho que o maior diferencial na mídia é a facilidade de entrar em contato com os produtores. Então, se você estiver respondendo pessoalmente, os demais ouvintes não estão sabendo. Então, Murakami, você é o primeiro cara a mandar pra gente um e-mail e eu espero que você inspire outros ouvintes a entrar em contato com a gente e fazer a mesma coisa. Diga o que vocês gostaram, o que vocês acham que pode melhorar, porque esse podcast vai se desenvolver justamente com a interação dos ouvintes e o trabalho que a gente faz aqui com o maior carinho do mundo para vocês ouvintes. Algumas sugestões aí de pauta, como crossover, turismo e eventos, poderiam ser abordados. Também aproveitando, fazer uma pauta, né, sobre o evento e aproveitando para você fazer turismo no evento. Como a maioria dos eventos acontece em São Paulo, você poderia passar um roteiro, algumas dicas e poderia aproveitar alguns desses eventos até mesmo para comercializar para as pessoas que vêm até o evento. Obrigado, realmente essa é uma das principais coisas que a gente pretende também com o Tourcast, não é só passar informação, mas passar algumas dicas para o turista de alguns serviços que a agência oferece e que ele pode usufruir até com descontos por ele ser um ouvinte desta bagaça aqui. Bom, já deu, senão você vai me bloquear. Não vou não, Murakami. Muito obrigado pelas suas opiniões e eu espero que outros ouvintes também nos passem aí um feedback sobre o Tourcast. Nesse episódio, eu tive a honra de ir lá no Espírito Santo para poder gravar um Tourcast de Vitória e seus arredores. Quem me ajudou nessa gravação foi um podcaster de lá, o Renan, um host do podcast Na Trilha e das meninas do Mochilando com Elas. Antecipadamente, eu agradeço a vocês e já preparando o ouvinte, aviso que esse podcast ele foi gravado ao vivo em uma padaria, lá em Vila Velha, para ser mais exato. Vocês ouvirão aí alguns barulhos de pessoas, pratos, copos, muito ruído de fundo, mas eu garanto que este assunto lá de Vitória como destino está imperdível. Ouça e depois nos passe os seus comentários. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast, um dos melhores podcasts de turismo desse país, né? Porque depois que você começa a gravar com vários podcasts de turismo desse país, cara, fica complicado você falar que o seu é o melhor, né? É verdade. Pega mal. Meu nome é Samir e pela Infinity Red Cars Turismo a gente vai falar sobre um destino que eu não conhecia, que é falar do Espírito Santo, mas precisamente Vitória e seus arredores. Olá galera, meu nome é Renan Cirilo, sou host lá do programa Na Trilha Podcast. Espero poder contribuir com vocês aí de uma maneira mais informal e porém mais informativa possível sobre a nossa terrinha daqui, que é bem aconchegante, bem aclimatada. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue surpreender vocês aí. Olá, meu nome é Ana Zélia Tedesco e, junto com minha parceira, divulgo no blog Mochilando com Elas parte do que tem no Espírito Santo, porque nem eu conheço tudo ainda. Eu sou a parceira, Thaís Tovar. Estamos aí para falar um pouquinho da nossa cidade amada, sou capixaba de coração e vamos que vamos. Bom, para a gente começar a falar um pouco desse destino, vamos falar um pouco da história de Vitória. E o que é legal, cara, que eu comecei a pesquisar a história de Vitória só porque eu sabia que vinha pra cá, né? E pelo menos uma coisa positiva é que todos os sites de informação, eles mentem igual. Porque quando você fala da história de São Paulo, por exemplo, cada um conta uma história e você não sabe qual acredita. E aqui, pelo menos, todo mundo, se estiver mentindo, cara, tá todo mundo mentindo junto, assim. É porque a gente usou a mesma fonte. A gente já combinou antes também que de mentir igual. Pra quem não conhece muito
muito da geografia, né? O Espírito Santo, ele é um dos estados que compõe a região sudeste do país. E a história, vamos lembrar que aqui é uma das cidades mais antigas do país, né? Tem 460 anos, 60 e poucos, né? Por ser uma das regiões litorâneas, o Espírito Santo fazia parte das capitanias hereditárias. Isso aí. Então vamos lembrar um pouco o que era a história, para quem não se recorda. As capitanias hereditárias, quando Portugal, lá pouco depois de 1500, a coroa portuguesa estava totalmente quebrada, mais ou menos como está hoje, né? E eles resolveram retalhar o país em 15 faixas e chamaram esse negócio de capitanias hereditárias. E uma dessas capitanias era a capitania do Espírito Santo. Então, permaneceu depois que mudou para o governo geral, a gente passou por monarquia, império, república, permaneceu ainda o mesmo nome. Sim. A faixa já não é mais a mesma. A capital Vitória acabou sendo porque os portugueses, quando venceram alguns índios aqui, principalmente uma das principais tribos, eram os Goitacazes, acabaram tendo uma vitória. Mas você sabe, Samir, que de início a capital do Espírito Santo era Vila Velha. Exatamente. Né? Foi onde o colonizador Vasco Coutinho, ele chegou à cidade de Vila Velha primeiramente para colonizar aí o estado do Espírito Santo. O estado não, né? A região do Espírito Santo, vamos colocar assim, né? Historicamente, Vila Velha foi a primeira capital. Né? Isso é uma curiosidade aí, quem nasce em Vila Velha é Canela Verde. É Canela Verde? Canela Verde. Não que a canela fique verde, tá, galera? Dizem que antigamente ficava, né? Dizem que esse nome vem da presença de manguezal que tinha aqui na época, e por afundar a perna no manguezal, quando você tira, resta um pouco de lama e ficava esverdeada. Então, quem é natural do Espírito Santo é capixaba. Quem nasce de pais capixabas em Vitória é chamado capixaba da Gema. Quem nasce em Vila Velha é chamado Canela Verde. Olha aí. todo mundo capixaba. Essa é a Nasceu no Espírito Santo, subdivisão, eu sou capixaba. Olha aí. Não, mas tem uma história bem interessante sobre as capitanias hereditárias, porque o Espírito Santo é uma posição bem estratégica. Isso. Porque, por que o Espírito Santo ele demorou um pouco a se desenvolver? Porque ele era como se fosse a proteção para Minas Gerais. Porque Minas Gerais é questão de ouro e tal, então eles mantiveram o Espírito Santo como se fosse um cinturão de Mata Atlântica, eles mantiveram a vegetação toda intacta. E os índios do Espírito Santo, eles eram assim, muito bravos, muito fortes, violentos. Não que eles eram violentos de atacar as pessoas, tanto é que veio o padre de Anchieta, né? E hoje tem os Passos de Anchieta, que é um roteiro turístico bem... Uma caminhada muito tradicional, como se fosse o Santiago de Compostela brasileiro. Tipo, existe um caminho mesmo? Existe um caminho de Vitória até Anchieta, que é outro município, 100 quilômetros que são feitos em 4 dias. Isso aí. Existem várias rotas de turismo no Espírito Santo que são feitas a pé, né? Tem a rota do ouro, a rota do ouro. Rota Imperial. Isso, obrigado. Tem a rota Imperial, que também faz esse percurso aí do que era o caminho que o ouro percorria. Exatamente. Existe os Passos de Anchieta, que é bem legal também. Envolve também a questão da fé, né, das pessoas, vou pagar promessa, e tem muito disso também. E logicamente tem aqueles que buscam fazer aí uma maratona, uma peregrinação, né? É um evento que recebe todo tipo de motivo. Né? E ocorre o ano inteiro ou não? Tem um período específico que a galera faz? Específico aí eu não sei qual é o feriado de novembro, se não me engano. Não, de abril. De abril? Uhum, feriado de abril. Mas continuando a história, é legal essa história dos índios. Então, o padre José de Anchieta, ele começou a pacificar os índios e tal, então os índios eram utilizados muito em guerra. E esses índios aqui do Espírito Santo foram utilizados lá no Rio de Janeiro, para na hora de independência e tal, sei lá o que eles usaram, mas tem essa questão de guerra. Então, os índios aqui auxiliavam todas as guerras. E aí eles ficaram super pacificados, mas veio a Portugal, não gostou dessa ideia e matou todos eles. Caramba, tipo uma Blackwater do passado, velho. É desse nível aí. Aí esse índio, que eu não lembro o nome dele, que é bem famoso, na Gruta da Onça, é ele que tá lá com a flecha. Araribóia. É ele mesmo. Índio Araribóia. Mas a batalha mais emblemática que aconteceu aqui em Vitória não foi entre índios e portugueses. Foi, na verdade, uma defesa de uma invasão, uma tentativa de invasão holandesa. Vitória já tinha sido colonizada, já tinha prédios, né, que hoje são históricos, e os holandeses tentaram essa invasão. Por ser uma ilha, é mais fácil fazer proteção, é estratégico, né? Eles chegaram a desembarcar em Vitória. Até hoje é muito celebrada uma mulher que ajudou nessa batalha, né, na época, que é Maria Ortiz. Ela mobilizou todo mundo que estava no prédio, ela mobilizou todo mundo que estava lá na escadaria onde ela estava e preparou uma emboscada. Quando eles passaram, ela jogou água fervendo em todo mundo. Então, isso
isso enfraqueceu muito os invasores e eles tiveram que voltar, recuar, bater em retirada. E até hoje tem escadaria Maria Ortiz, que foi onde aconteceu isso, tem escola, colégio Maria Ortiz, rua Maria Ortiz, tem muita coisa aqui que foi nomeada em homenagem a ela. Tem até hoje no centro de Vitória os canhões ainda que foram utilizados na época para proteger a Baía de Vitória, lá na curva do Saldanha da Gama. Então, se você passar por lá no centro de Vitória, você vê alguns canhões lá apontados na direção do seu carro, pode ter certeza que é ali que eram concentradas as grandes batalhas do Espírito Santo. Agora vamos falar do que o turista que vem para essa região de Vitória, eu chamo até de Grande Vitória, né? Quais são as cidades em volta que faz parte do que eu chamo de Grande Vitória? Tem Vitória, Vila Velha e o que mais? Cariacica, Fundão, Guarapari, Viana e Viana. Serra também, né? Serra também. São essas. Então vamos falar um pouco do que a gente pode fazer para o turista que vem para essa região. Cara, eu fiquei impressionado porque tem tudo aqui. Vocês têm praia, vocês têm montanha, vocês têm cachoeira e é diferente de outras cidades, vocês têm tudo muito próximo. Então, você daqui pra Serra, você tá 40 minutos, 1 hora, você já tá na região das serras. Aqui, pra quem vem essa região, você tem muita coisa pra fazer próximo. Vocês são muito sortudos, né? Vocês têm praia, vocês têm cachoeira, vocês têm montanha, tem serra. E tudo isso, pra você ir da praia pra região da serra, é uma questão de 40 minutos, 1 hora. Exato. Depende do quanto você é veloz na rodovia, né? Ou o capixaba mesmo, pelo que eu vi na rodovia, demora 30 minutos, né? Mas eu, que sou de São Paulo, demora um pouco mais. Vou fazer propaganda dos motoristas capixaba não, mas eu me incluo dentro deles, então vou ficar quieto. Mas assim, o Espírito Santo ele é bem interessante nesse quesito, pois se você estiver na região central, que é a Grande Vitória, realmente em 2 horas, 3 horas, você consegue ir para qualquer ponto extremamente turístico. Desde um cafezinho da montanha na região de Domingos Martins, ou mais ao sul do estado, até as praias do norte de Guriri, que são muito interessantes também, ou escalar montanhas na região de Pancas, que é considerado um parque de diversões para quem gosta de escalada. E aqui dentro mesmo, na própria região, Viana, tem áreas de agroturismo, que é um dos fortes aqui do estado, que compõe bastante essa integração aí de andar de cavalo, andar de pedalinho na lagoa. Isso aí tem crescido muito aqui no Espírito Santo. Então, de fato, aqui, por ser um lugar pequeno, ele acaba agregando todas essas opções de lazer de uma forma muito próxima. Quem vem de fora, se você estiver vindo aí de São Paulo, Rio de Janeiro, você vai notar muita diferença que com 15 minutos você faz o que você quiser. Uma vez eu estava dando carona para um amigo onde nós íamos do centro de Vitória até a região, digamos assim, universitária, né? Que é a região de Jardim da Penha. Lá que tem muitas baladas, assim, que pra galera que tem pouca grana. Então, assim, apesar de ser um padrão alto a região, né? Mas a gente levou cerca de 30 minutos. Eu falei, cara, hoje o trânsito tá muito ruim. Como ruim, cara? Eu sou de São Paulo, eu levo 1 hora pra chegar a 20 quilômetros de casa, ou até vezes menos. É tudo muito próximo aqui. Então a gente percebe que as pessoas que costumam vir de fora pro Espírito Santo, elas sentem isso. E realmente é tudo muito próximo. E a gente tem uma noção diferente de distância da noção de quem não é daqui, né? Pede referencial. Pedra Azul pra gente é super longe, né? Nossa, mas você vai pra Pedra Azul... 1h30 de carro? 1h30 de carro, é longe, né? Meu Deus do céu. O pessoal fala exatamente isso que o Renan falou. 1h30 eu levo pra chegar ao trabalho todo dia. Então não é longe, é perto. Como tem muita coisa para se fazer aqui, vamos tentar dividir algumas coisas. Vamos começar a falar um pouco do que a gente tem no centro de Vitória e Vila Velha, que vocês recomendam que quem vem a primeira vez possa visitar. Vamos colocar aí, Convento da Penha, vale já muito tá em Vila a pena. Velha, né? É em Vila Velha, mas você... E pode chegar de carro, gente. Mas se você se hospedou em Vitória, você tem que conhecer o Convento da Penha. Independente da sua religião, do seu credo, você sendo uma pessoa religiosa ou não, vale a pena conhecer, porque tem todo um embasamento cultural, é uma região muito bonita, ali você vai ter um ângulo de 360 graus de toda a região, e é muito bonito também, vale a pena conhecer. É o centro histórico de Vitória. A cidade alta, né? É, Cidade Alta é muito bonita, tem a Catedral Metropolitana, ela é incrível mesmo, uma arquitetura meio gótica, que é uma coisa que você não encontra para igrejas, né? Pelo menos aqui no Brasil, e é bem bonita mesmo. Teatro Glória, também é no centro. Lá no centro também tem o Parque Municipal da Gruta da Onça, que aí tem um pouquinho de natureza, tem trilha e Renan
estava falando hoje, que também tem via de escalada. Isso no centro da cidade? No centro da cidade, Cara, o Espírito Santo... Até aí é no centro. Tem o Porto de Vitória e à noite, dependendo da época do ano, os galpões funcionam como lugares para show. Ah, tem isso também. Né? Então, lá é bem legal. E tem a Rua 7, que é uma rua que hoje é um passeio. Parte dela é um passeio, não passa carro. E durante a noite é super movimentado. Ao contrário de uns 5 anos atrás, quando o centro estava abandonado. Lembra um pouco Belo Horizonte, né? Os barzinhos ali, aquela coisa. Super movimentado. Eles têm um carnaval próprio. Tem um bloco hoje no centro de Vitória, que é regional da Nair. A Nair, ela tem um bar. Com o tempo, esse bar vai se tornando tão tradicional e ela trata os clientes de uma maneira tão pessoal que todo mundo se sente em casa lá. Do bar, uma saidinha, um happy hour, evoluiu para um bloquinho que era em várias épocas do ano e hoje no carnaval tem um bloco específico lá que enche a Rua 7 inteira, o centro fica lotado e super familiar, super divertido. Parque Moscoso no centro de Vitória. O bacana do Espírito Santo, né, pelo menos da Grande Vitória, é que é uma região pouco populosa. Né? Eu como podcaster, eu acabo escutando muita piadinha do povo de fora, né? Ah, essa roça aí, não tem nada aí e tal. Realmente, tem pouca gente, mas tem muita coisa. Tem tanta coisa que o capixaba que escutar a gravação depois vai querer bater na gente, porque a gente não falou de tal coisa, esquecemos de mencionar não sei o que é muito tradicional, porque é bastante coisa para um lugar tão pequeno. Isso tudo que a gente comentou é no raio de 15 minutos do aeroporto. Pump up the volume, pump up the volume. Agora, já que a gente não consegue abranger tudo, vamos falar um pouco das praias. Pensando em praias, a gente tem tantas praias muito bacanas na parte mais a norte e a parte mais a sul. Se você for pra norte, a gente recomenda ir em um lugar chamado Itaúnas, que é um lugar maravilhoso, tem as dunas de Itaúnas. Tinha uma cidade, antigamente, isso aconteceu. Eles mataram boa parte da vegetação próxima ao mar, e é o que aconteceu, né, na Baixada de Restinga. Com o tempo, a areia, que a restinga, ela fixa a duna, né? Então, o fato deles terem tirado essa vegetação, a duna ficou solta e acabou invadindo a vila. Ficou todo mundo soterrado, a vila toda soterrada. Então, se você for hoje lá, as dunas são gigantescas e você vê parte da cidade que foi soterrada. Então, é bem bacana lá. Eu não conheço da onde. Beleza, essa dica eu só pego depois que eu já tô quase saindo, né? Lá tem um forró bem tradicional lá também, tá pra quem gosta de forró. Tem 3 eventos lá anuais, assim, que são bem tradicionais. O Festival de Forró, que é o melhor do Brasil, apenas. Agora eu sei por que o Itaúna está na minha cabeça, porque eu tinha ouvido falar alguma coisa sobre forró, é verdade. Festival de Forró que acontece em junho ou julho. Fala Mansa vem de lá. É mentira. Mesmo? Não, né? Meu Deus do céu, ele nunca foi em Itaúna e já inventa uma lenda sobre o lugar, entendeu? E agora, recentemente, eles criaram um festival de reggae em outubro. Então são 2 épocas que a cidade enche. Essa questão do forró é muito forte em Itaúnas mesmo. Mas abrangendo a questão de melhores praias, é bem complicado, porque nosso estado ele é praticamente litorâneo, né? Então, uma dica que eu dou na região da Grande Vitória é a Praia da Costa, né? A Praia da Costa ela é muito bonita, tanto quanto a Praia de Camburi também. Não sei se você chegou a dar uma passada por lá, mas ainda não. Ela tem uma extensão, a Praia de Camburi tem uma extensão aí de 5 quilômetros, beleza pura, né? E lá tem a prática do kitesurf, tem a galera jogando frescobol, né? E recebe tudo quanto é tipo de esporte lá também, né? E sem contar que na orla ali tem restaurantes maravilhosos, tem hotéis bacanas, o trânsito ali flui consideravelmente bem. Então é um ponto estratégico a você visitar. Legal, Renan, lembrar do kite, porque Vitória é chamada por muitas pessoas de Ventória, porque venta muito o ano inteiro. Então, pro pessoal de esporte náutico que depende de vento, é o paraíso. Essa é uma dica que eu dou, Praia da Costa. Eu vi uma reportagem uma vez de um responsável de um navio, quando ele entrou na Baía de Vitória para atracar no porto, ele falou, cara, Vitória tem simplesmente a entrada de porto mais linda do mundo. E tem mesmo, cara, é muito bonito. Se você chegar, tiver a oportunidade, dá um passeio de escuna, você vai ver tanta coisa e uma diversidade tão grande. Você vai, em 2 horas de passeio ali, você vai pegar desde um museu histórico até uma ilha meio que deserto. Como? Com 2 horas, cara, você conhece muita coisa. E Vitória, apesar do tamanhozinho pequeno dela, apesar da pouca divulgação dela, ela é muito grande. Tem outras que a gente ouviu falar, mas não deu tempo de ir ainda. Praias na Ilha do Frade e Ilha do Boi. Ilha do Boi,
E são praias escondidas, cara, né? Essas aí eu vou de bicicleta. É ótimo. Então, pra galera que curte, assim, uma coisa mais ao ar livre, isso. Você pega uma bicicleta, você vai em 15, 20 minutinhos. Então, dá um passeio de bicicleta, aí você chega lá, amarra sua bicicleta e dá um mergulho no mar. O que acontece? Aqui, como a gente tem um porto, então a água não fica tão limpinha. Você ir nessas ilhas, a água lá, como é mar mais aberto, é mais limpinha. Então a gente prefere, quando você quer numa praia mais próxima, ir na Ilha do Frade ou Ilha do Boi. Mas continuando com as minhas dicas da Praia Agora do Sul. Sobre as ilhas, Ilha do Frade e Ilha do Boi, o interessante é que hoje elas não são ilhas mais. Por isso que a Thaís falou que dá pra ir de bicicleta. Vitória, pra crescer, teve que contar com muito aterro. Vitória é uma ilha. Tá ligada a Vila Velha por uma ponte. Tem uma parte continental de Vitória que é ligada à serra. Ilha do Frade, Ilha do Boi, Ilha do Príncipe, Ilha do Papagaio, são ilhas em Vitória que não são ilhas mais. Então você chega a todas elas... Ilha da Fumaça. Ilha do Fumaça. Você vai a pé, de carro, de bicicleta, menos de barco. Por isso que quando eu ouvi falar de Ilha do Caranguejo, Ilha das Vieiras... Ilha do Caranguejo é um restaurante comercial. Então foi mal. Então... Vale a pena, tá? Mas a Ilha das Caieiras é... Ilha das Caieiras já foi ilha, mas não é mais também. Vocês mataram todo o meu conceito de geografia, que ilha é uma porção de terra rodeada por... Vitória ainda é uma ilha, que tem uma porção continental também, o município. A Vitória é uma ilha. Ela é toda rodeada de água, mas ela era muito menor. Muito menor. Então, devido aos aterros, ela expandiu muito. Uma coisa legal, que eu conto pros capixabas e a maioria não sabe. No centro de Vitória, se você reparar nas calçadas, tem uma faixa larga azul ao longo da pista, assim, durante um bom tempo. Sinuosa. Ninguém sabe o que é isso, quase ninguém sabe o que é isso. Mas é uma intervenção artística que marca a linha de costa original. Então, a partir dali, era mar, antes de fazerem o aterro. Então, se você quiser ter uma noção de como era Vitória antes dos aterros, é só olhar essa marcação ali no centro que você vai ver que tem pelo menos 2 avenidas ali que eram mar. Então, continuando, Praias do Sul, fica uns 20 minutinhos do aeroporto, tem uma ilha hoje que tá todo mundo indo, que é a Ilha de Pituã. Então você para lá, mais ou menos na praia chamada Praia de Itapuã, e aí você pode ir nadando, de stand-up, caiaque, ou então você pode alugar um barquinho, que fica uma faixa de R$20, e você pode ir até a ilha, depois ele te pega, e as fotos lá ficam incríveis, mas tem que ir na maré baixa, que a foto é melhor. Do ladinho tem Boqueirão também, que são ilhas muito bacanas para você conhecer. Continuando ao sul, tem um outro lugar que eu recomendo você ir, que é o chamado Parque Paulo César Lins. E lá você... é um parque, né? Você pode ir de carro, mais ao final de semana, que tem um guarda-parque onde você pode entrar. Pra chegar, você tem que chegar de carro, normalmente, e você tem que andar um pouco na areia. Anda um pouquinho, anda uma horinha andando pela praia, mas é uma vegetação legal, é um lugar legal pra você fazer caminhada. E você chega numa lagoa de Coca-Cola, que a gente chama, porque ela tem uma coloração mais escura, por conta de ferro, por conta de matéria orgânica, porque é um mangue, né? E você pode fazer um passeio de caiaque por essa lagoa. E é uma lagoa quentinha. Então é gostosa, assim, pra você em qualquer época do ano. Ai, se você quiser cansou da lagoa quentinha, você pode ir pro mar. E um pouquinho próximo ali também tem a Praia do Lé, que é a praia que o pessoal gosta pra surfar, porque tem umas ondas bem bacanas lá, então quem gosta de surfar tem essa opção. Eu conheço a Praia do Lé, ela é muito boa mesmo. Ali, pra surfar, é um dos melhores lugares aqui da região. Aí, continuando, você pode chegar a Guarapari, que é mais tradicional. Todo mundo que vem a Vitória tem que ir em Guarapari, né? O pessoal de Minas, então, adora, pode falar com mais propriedade que a gente. Muito mineiro, muito. A praia deles não é nossa, não. Então, porque teve uma hora que a gente falou assim, o pessoal aqui do Espírito Santo tem um sotaque igual de Minas, né? Porque essa galera é de Minas. A região vale muito a pena, é lindo demais. Tem as areias monazíticas lá também, né? Que ela tem um poder de relaxamento muscular muito bom. Então, tem alguns ímãs, eu li alguma coisa sobre isso, né? Sim, lá é lá que tem essas areias pretas que chamam, né? A pessoa vai lá, joga ali em cima, deixa ele relaxando o tempo e sai muito mais relaxado. Isso é fato mesmo. Outra dica importante são as 3 praias, né? Que é lindo demais lá. Vale a pena conhecer. Coloca no roteiro. Miaípe. Eu gostei de Miaípe. Cara, tem várias praias tranquilinhas, tem Setiba. Então, se você for de carro, você pode parar em qualquer praia que for, porque ela não... As praias aqui, o legal aqui não tem muita pedra, às vezes forma um pouquinho de baía, então não tem muita onda pra quem gosta de relaxar, colocar a cadeirinha na beira da praia, assim. Então, tem várias praias assim, tem praias com mais ondas, praias com menos ondas. Tem um bolinho de aipim lá naquela orla, gente, que é sensacional. Eu não lembro mais o nome da barraquinha, mas, cara, eu nunca comi um bolinho de aipim como aquele lá. É pra você que é de São Paulo, aipim é mandioca. Ou macaxeira se você for do norte. Mas sabe que eu tenho uma teoria que quebra isso daí pra provar que é mandioca. Sabe por quê? Por quê?
A farinha é do quê? Mandioca. Ganhei. E mandioca eu acho que é mais indígena do que aipim. Do que macaxeira também. Então eu acho que a origem é mandioca mesmo. E em inglês também parece mais mandioca, né? É manioca, né? Eu acho que vocês ganharam. Agora, saindo da praia, vamos falar da região das serras. Nossa, que delícia. É meu preferido. Eu adoro muito a região da Serra. E a Vitória é muito quente, né, cara? Apesar de ventar bastante, ela ter esses momentos de frescor, ela é muito quente. Como dito anteriormente, aí com 1 horinha de carro, você vai pro frescor das montanhas. E um cafezinho lá de cima, cara, tem o seu espaço. Então, região recomendada aí, Domingos Martins, Pedra Azul. São 2 pontos turísticos aí bem conhecidos fora do Espírito Santo. Teve até gravação de novela lá em Pedra Azul recentemente. Todo mundo fala dessa gravação de novela e ninguém me fala que novela foi. É porque ninguém assistiu. Cara, impressionante. Nego, quando a gente chegou lá, falou assim, aquilo ali foi usado pra gravação da novela. Mas ali, por que ninguém sabe qual novela é? Porque eles gravaram em Domingos Martins, mas na novela eles apresentaram como se fosse São Paulo. Só usaram a cenografia, não faço ideia de que novela seja. Vieram aqui, gravaram, podia ter falado que era Espírito Santo, não custava nada, a gente sempre primo pobre do Sudeste mesmo. Acho que tá rolando uma mágoa agora. Pois é, cara, e ali a região ali de Alfredo Chaves, Marechal Floriano. Alfredo Chaves tem voo livre pra quem gosta. Cachoeiras incríveis. Cara, olha... E descendo um pouquinho, a partir de Domingos Martins, se você continuar na 262, você já vai chegar à Venda Nova do Imigrante. Segundo eles denominam, eles têm 2 títulos que foram dados por eles mesmos: Capital Mundial do Agroturismo e o melhor clima do mundo. Eles que é melhor do que a Alpes, qualquer outra coisa, porque o clima de lá é fantástico. Não, mas se você for um pouquinho além de Venda Nova, que a Ana comentou, tem as cachoeiras mais incríveis que eu já vi na minha vida, que já pertence ao Caparaó. É uma água super transparente, fica com uma coloração mais esverdeada, que entra Patrimônio da Penha, Hidrolândia, nossa, Iuna, lugares incríveis, mas contando de carro até esse lugar dá umas 4 horas de viagem. Mas, nossa, vale a pena mesmo, é incrível. Eu tô apaixonada por esse lugar, eu quero voltar. Mas você sabe que eu agora, se eu posso dar uma dica pro turista, fazer com um roteiro meio circular, né? Ele pode ficar na região de Vitória, conhecer as praias, depois ir pra região das serras, ficar hospedado na região das serras, o que é bom também porque o turista contribui com o crescimento, né? E o desenvolvimento econômico dos lugares, e continuar subindo, porque aí desses pontos pra ir pro Caparaó, por exemplo, não fica tão distante, né? Você sair daqui e ir até aquela região pra depois voltar pra estar hospedado aqui e ficar fazendo esse processo de ida e volta. Samir, você, cara, você chegou num momento um pouco crítico pra receber convidados também um pouco críticos. Por quê? Eu foco um pouco mais na parte de montanhismo, de escalada e tal, e eu vou puxar muita sardinha pra esses esportes. As outras 2 aí, poxa, também aventureiras aí, outdoor, e você perguntar pra gente aí de balada e tal, você vai estar mais lençóis. Tinha aquela pedra, nossa, você o pôr do sol no Penedo, fantástico. Rapaz, então assim, os 3 aqui, não sei se posso falar por elas, mas tem um amor pela natureza que o Espírito Santo acolhe bem. Se eu quero voar, eu tenho um espaço ótimo. Se eu quero andar de bicicleta, eu tenho um espaço ótimo. Se eu quero escalar, se eu quero fazer trilha, jipe, agroturismo, o turismo gastronômico aqui é muito bom também, a moqueca capixaba. Aliás, então é o seguinte... Mas é que a gente saiu da parte de montanha já? Ainda não, mas eu só quero dizer já de antemão, para não esquecer futuramente, que moqueca só capixaba, o resto é peixada. A gente fala até em couro. O resto é peixada, mesmo. Não existe cominho em Não, moqueca. E a gente adora brigar nesse assunto aí, pode vir baiano, não existe pode vir maranhense. Não existe leite de coco. Não, isso são absurdos que inventaram. Então, assim, a região do Alto Caparaó tem um café ótimo também, né, daquela região ali, por ser montanhosa. Tem o Pico da Bandeira também, pelo lado do Espírito Santo, que vale muito a pena conhecer. A melhor época para você ir é na época do inverno. Você foge da chuva, você foge do mau tempo e você pode ter as nuvens mais baixas e contemplar melhor o nascer do sol. Deixa eu ver, o que mais que a gente pode falar de montanhas aí? Mestre Álvaro, gente. Não foi que a gente deixou mais trabalho. Não, mas aí região serrana. Lá na região serrana. Então, essa trilha da Pedra do Parque Estadual da Pedra Azul, eu fiquei impressionado porque tem uma parte da subida que você precisa usar o auxílio de uma corda. Corda fixa. Exato. Quando você olha a primeira vista, você fala, cara, não vai ser possível fazer
Mas é possível, né? Mas é possível. Vale né? a pena, cara. Vale muito a pena porque ele vai dar acesso lá para as piscinas naturais. Cara, fantástico. o banho na piscina natural, apesar de ser uma água fria de montanha, né? Mas aí é o momento que você vai tomar o seu banho, por exemplo. Você acabou de subir, tira a roupa e já mergulha, pô. Se você ficar 2 minutos respirando, fotos, né? já é. Perdeu. Olha, é revigorante, cara. Você Sim. tem, é uma terapia aquele negócio. Você volta transformado. and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Dicas de trilhas para quem vai para a região das serras. Manda ver. Posso falar agora do Mestre Álvaro? Não, da serra. Pronto, da serra? Não, região serrana ainda é porque o que a gente chama de Caparaó, na verdade, É a rota imperial, né? mais de 10 municípios. Eu não vou arriscar falar quantos, mas são muitos, né? Então, o Caparaó, ele tem complexos de cachoeiras, tem trilhas para quem está começando. Então, se você quiser fazer uma trilha curta até uma cachoeira, você tem essa opção. E tem a própria opção de fazer a ascensão do Pico da Bandeira, né? Que é o segundo ponto mais alto do Brasil. Antes de descobrirem o Pico da Neblina, ele era considerado como o ponto mais alto do Brasil. Venda Nova do Imigrante, a capital do agroturismo, tem algumas opções de trilhas bem legais. Autodenominada, a capital do agroturismo. Ela tem umas opções de trilhas bem legais. Vargem Alta. Vargem Alta é um município bem pouco explorado pelos próprios capixabas. E uma vez, num enduro de aventura, eu fui a um lugar lá que é muito inusitado, assim, muito surreal. É uma trilha, passa pela mata, como qualquer outra. De repente você se vê no meio de um areal. É uma paisagem meio desértica, assim, areia branca, com cristais refletindo o sol. É muito inusitado, assim, uma paisagem diferente de todo o resto do estado. Tem Matilde também. Município de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves. Eu ia falar. Matilde fica em Alfredo Chaves. Matilde é bem clássico aqui, porque além de tudo tem uma vibe natureba, hippie, né, gente? Então, lá em Alfredo Chaves tem algumas pousadas lá que são muito receptivas. Aí, pode falar o nome da pousada? Pode. Então, se você estiver indo para Alfredo Chaves e quiser de verdade, assim, um refúgio do centro urbano, procura a pousada Vila Matilde. É sensacional. São umas casinhas bem aconchegantes, tem um cafezinho gostoso, o atendimento lá é muito bom. Dentro de Matilde, que é Alfredo Chaves, a Vila Matilde, ela tá do lado da cachoeira, do lado... Bem grandona, deve ter uns 90 metros, né? Cachoeira Engenheiro Riff. Isso. São 60 metros de queda, um visual muito bonito, né? Inclusive eu já fiz rapel muitas vezes lá, já levei grupos com o intuito de fazer rapel lá. Além de motorista, eu trabalho com turismo de aventura, né? Levando pessoas que querem ter uma aventura segura, fazer rapel, fazer trilhas, escaladas, escalaminhadas. Então a gente acaba tendo um pouco de propriedade para falar dessas cachoeiras e essas trilhas. E na região de Alfredo Chaves tem essa trilha da Cachoeira de Matilde, onde você passa por dentro da mata, em determinado ponto você avista de longe a cachoeira, pega um trilho de trem e vai seguindo por ela depois. E aí tem um fator até interessante. Pelo fato de estar do lado de um rio, a estrutura da linha férrea poderia ser comprometida. Então o que a responsável pela linha férrea fez? Fez um túnel para passar por baixo dos trilhos e desviar o curso do rio para que não interferisse na estrutura da linha. Então esse percurso a gente chama o túnel de Matilde. É muito interessante, vale muito a pena. Nossa, também. É muito legal. Tem... É escurão, assim, você passa dentro do rio, tá lá. E os degraus não foram feitos pra gente passar, né? Mas a gente passa mesmo assim. Exatamente, os degraus não foram feitos para humanos, né? Porque cada degrau tem aí cerca de 50, 60 centímetros. Então, para você que quer fortalecer a coxa, sim, você lembra do túnel ideal. Aí uns 3 dias depois de ter ido, você ainda lembra do túnel. Mas assim, o túnel em si, ele tem uns 300 metros só. A energia que tem, a aventura, você descer um túnel, passar, você não sabe, tem determinado ponto que é totalmente escuro, você não sabe o que tem, dizem que tem morcegos lá, ó, fica um mistério aí. Ou seja, leva uma lanterna. Não leva lanterna não, vai no escurão mesmo que a aventura fica mais emocionante, não estraga. Lembrando que é com um degrau de 50 centímetros, sacanagem. É super aventura, depende de como você vai chegar lá embaixo, né? Mas aí é que tá. Lembrando que é um túnel com água corrente, né, Renato? Mas a água corrente não passa do tornozelo. Mas assim, agora ouvinte, faça uma imagem mental. Você está descendo degraus de 50, 60 centímetros, onde você olhando para trás, você vê a entrada do túnel. E você olhando para frente, você não vê nada, literalmente.
Você começa a descer, obviamente você não tem como se equilibrar. O que você tem que fazer? Se apoiar na parede. Só que essa parede tem no máximo 2,5 metros de altura. Você vai apoiando sua mão lateralmente, mas você não sabe o que tem ali. Pode ter morcego, pode ter barata. A barata ali acho que não tem, mas pode ter, né? Então, você vai... E aí... Fantasma. A todo momento você tem luz. Durante a descida ali, por uns 10 a 30 minutos, você tem luz. E aí eu falo que é 10, 30 minutos, não que o trecho seja longo, mas é porque não vê nada, você vai devagar. Um cagaço, né? Você vai com um cagaço tenso, né, cara? E aí, chega aí cerca de uns 10 metros, mais ou menos, que você não consegue nem ver o fim daquele túnel e não consegue ver o início do túnel, que é exatamente quando tá tudo escuro. Exatamente quando você desmaia. Não desmaia, brincadeira, não. Ninguém nunca desmaia. A intenção é não trazer o turista, vocês estão indo no caminho. Mas aí olha só que legal. Aí que é a aventura, aí a galera vai Aí querer que tá a ir. aventura, porque quando você enxerga O fim do túnel. aquele lampejozinho de luz, quando você enxerga aquela faixa de luz no finalzinho, você se revigora, né? Você acaba tendo um ânimo novo. Caramba, tô vivo, tô chegando lá e tal. Então isso traz uma autossuperação pra quem tá indo. Isso aí, em menos de uma hora você faz isso, cara. Mas é um trechinho pequeno, mas de uma aventura, uma experiência tão enriquecedora pra quem vive aquilo. Das duas, uma. Ou você volta maravilhado, ou você volta maravilhado. Vale muito a pena, se você for na região de Alfredo Chaves, conhecer essa trilha aí de Matilde, tanto para descer e subir esse túnel aí, que é uma coisa pequena, coisa rápida, mas que é uma experiência bem legal. Dá para levar criança, eu levei minha filha de 8 anos para lá, ela curtiu um monte, tudo bem que eu tive que carregar ela nas costas, né? Mas ela se divertiu. Eu também curtiria. Ela se divertiu um bocado, então... Se você quiser se divertir com o Renan te levando nas costas, cara... Acesse Você na trilha. Teve agora o Summerfest, né? Então, No inverno tem o Festival de Inverno. O Festival de Inverno do Milton Martins é excelente, costumam vir artistas do Brasil inteiro aí pra poder apresentar lá. Eu fui uma vez, tocou o Toquinho. Muito bom. E olha, imagina você agora. Mas reserve o hotel, tá? Deve lotar, né? Sim, eu dormi na rua nesse dia. O Summerfest acontece em que período? Agora. Agora, né? Summerfest agora. Verão, desculpa. O Festival de Inverno que é... O Festival de Inverno é em julho. Quando a temperatura atinge as mínimas, né, aqui no estado. Ou seja, o Espírito Santo é um lugar visitável o ano inteiro, certo? No verão, no inverno, na meia estação. Cara, independente do que você procura, dá pra visitar o Espírito Santo o ano inteiro. Se você quer visitar o Espírito Santo, visitar cachoeira, tem. Se você quiser montanha, tem. Praias, tem. Então vamos falar aí agora de turismo gastronômico. Agora eu entendo que delícia. A torta capixaba não vai chocolate, certo? Já não vai chocolate. Vai frutos do mar e palmito principalmente. Nessa época a produção aumenta muito, a procura por palmito na verdade aumenta muito, né? E na verdade tem duas opções de torta capixaba. Uma que leva frutos do mar e outra que não leva. A mais tradicional leva frutos do mar, mas pessoas alérgicas como eu conhecem bem a outra versão. Então mesmo que você seja alérgico a frutos do mar, tem uma torta pra você nesse dia. Essa que não leva frutos do mar, ela é feita mais com palmito e bacalhau. Tem a opção, digamos assim, mais acessível, que substitui o palmito por repolho. Essa eu não sabia também. Não é tradicional. A gente consegue ver quem é a o pós da torta vai ser muito bom, né? Só, gente, dá pra... Ela não é produzida o ano inteiro em qualquer lugar, mas é bem provável que você encontre a torta capixaba para comer se você for até a Ilha das Caieiras, que é uma comunidade de pescadores no bairro de Vitória, super tradicional. Nossa, gente, vale mesmo a pena, porque lá vende muqueca capixaba, vende também umas muquecas de siri, que lá tem uma comunidade dos desfiadores de siri, mas pensa numa porção gigantesca, então é preparado lá, porque são bem fartas mesmo e super gostosas. Mas é um lugarzinho mais simples, né? Vale ressaltar que você tem como chegar de carro lá, mas as ruazinhas são mais apertadinhas. O restaurante é mais simples, mas o visual vale muito a pena. Você pode comer assim, vendo mangue, vendo lá, ou então você pode ficar dentro do restaurante de fato. Mas o visual compensa, o sabor compensa e o preço compensa também. É muito barato, realmente. Muito barato.
pelo que eles oferecem, o preço é bom. No caso da moqueca capixaba, tem algum tipo de peixe específico que você usa? Porque a gente já viu usado vários peixes. Vários peixes. O tradicional é o peixe X, sei lá. Depende, acho que a pessoa pode escolher. Eles fazem, às vezes, dourado. Cação, badejo, Que eu saiba, não tem nenhuma restrição, não, quanto ao tipo de peixe. Eu pergunto isso porque tem um restaurante capixaba em São Paulo chamado Miaipe. Aham. E só serve um prato nesse restaurante. Um prato? Um prato. O cardápio deles é um É prato. um prato só. E qual é? Então, Bolinho de mandioca. É moqueca capixaba. Então são 6 mesas e eles só comem Peraí, moqueca. e como é essa moqueca? É com um cação barba de anjo. E a mulher fala que no orgulho tem uma bandeira do Espírito Santo lá, cara, que é maior que o restaurante. Olha, quem tiver saudade de... o próprio Espírito Santo, né? Mas além da moqueca e da torta capixaba, tem mais algum outro prato típico da gastronomia capixaba? Eu acho que os outros podem ser considerados típicos daqui, mas tem muita influência de colonização Tipo? estrangeira. Tipo Socol, lá na capital do agroturismo, Venda Nova, do imigrante. O que é socorro? Socol é um embutido que, não vou entrar em detalhes sobre como ele é feito, mas uma linguiça, né? Preparada lá e eles deixam pra curtir, pendurada lá. Eu não sei exatamente como se prepara, mas é bem famosa lá na região, né? Se você vai à Venda Nova, você tem que provar o Socol. E é de origem italiana, se eu não tô enganada. Polenta. Polenta é no Brasil inteiro. Mas aqui no Espírito Santo tem alguns lugares, especificamente assim, de colonização italiana forte, que as famílias comem mais polenta do que arroz com feijão. Tem até a festa da polenta. Mas é a polenta aquela frita que você... Então. Ou é aquela que parece um Venda Nova tem a festa da polenta. É uma festa que para a cidade uma vez por ano e eles fazem um caldeirão gigantesco e tem o tombo da polenta. É a maior polenta do mundo. Então, no meio da festa, eles viram aquele caldeirão, a polenta, né, tomba lá no outro recipiente, eles fazem de tudo quanto é jeito. Comem a polenta mole mesmo, frita, faz de tudo. A gente falou de praia, parte cultural, serra, cachoeira, gastronomia. Tem motivo para você não conhecer Espírito Santo, Vitória e região, né? Tem motivo pra não conhecer, cara? Não, não tem. Não tem, claro que não tem. Tem que vir. Tem. For analisar, cara, por mais que tenha tantas opções de lazer, de destino, de comer e de tanta coisa pra fazer, você vai perceber uma coisa, que o capixaba adora ir pro shopping. Porque é fresquinho, gente. Até eu iria. Se você pegar um dia de sol como esse, no final da tarde, você vai no shopping, tá lotado. No hotel o cara falou assim, você pode conhecer o shopping. Não, cara. O shopping... Pô, falar isso pra um paulista pega mal, né, cara? Sacanagem, né, cara? E pra finalizar, Renan, faz um jabá aí, cara. O que você faz aqui? Como é que as pessoas te encontram aqui na região de Vitória? Cara, pra me encontrar aqui em Vitória é só ir pra montanha. Né? Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer o Morro Moreno, que a gente nem falou dele, né? Ainda falando do Morro Moreno. Pois é, mas é... Tá óbvio que vai estar a musiquinha rolando agora. Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução. Pois é, eu me encaixo nesses atributos que tá rolando agora, nesse momento, ao fundo. Inteligente e à disposição para um relacionamento íntimo e Você ouvinte, você tá ouvindo essa música, é isso? Foi feita em minha homenagem. Então, ó, essa parte agora é melhor ainda, ó. Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução pro seu problema. Carinhoso, bom nível social. Então, assim, você que estiver ouvindo aí essas dicas aí, essa irreverência toda, quiser conhecer o que a gente tem feito pela internet, vai em www.vcnatrilha.com.br. É de você na trilha, né? E se você também quiser conhecer o nosso podcast, procure por Na Trilha, tudo junto, tá? Na Trilha Podcast. Porque às vezes o pessoal vai procurar, aí bota aí, na espaço trilha, e bota a culpa no celular ainda, né? Meu celular não deixou, né? É só você botar um backspace lá e que consegue. Qualquer coisa que você procurar na internet aí, Na Trilha PC, Na Trilha Podcast, tanto Facebook, Instagram, Twitter, vou falar Twitter, né? Instagram, Facebook, e-mail, natrilhapc@gmail.com, né? Você pode entrar em contato com a gente aí por todas essas redes sociais, a gente está sempre lá respondendo. Eu e a Lúcia, a gente tem feito com muito carinho, muito zelo esse trabalho aí de divulgar os esportes de aventura, sejam eles quais for, né? Falamos já de bike, já falamos de canoagem oceânica, gravamos inclusive com as meninas que estão aqui com a gente hoje, que é do Mochilando com Elas, em breve vai sair esse episódio também, né? Já falamos sobre corrida, que vai estar lançando também, e o nosso lema é Na Trilha, descomplicando aquilo que parece complicado.
Obrigado, Samir, por essa oportunidade aí de estar apresentando a nossa terrinha para os ouvintes. Tenho certeza que isso tudo que a gente falou aqui é apenas só um trechinho da imensidão que é essa região da Grande Vitória e Espírito Santo. Então, eu quero agradecer de verdade por essa oportunidade aí. Obrigado pelo convite e espero você lá na trilha também, hein? Ana, seu jabá, pra que a gente encontra... Então, para encontrar a gente, na verdade são 3 meninas, né, que praticam atividades de aventura e divulgam isso pela internet para incentivar outras pessoas, principalmente mulheres, a fazerem o mesmo. O ouvinte pode visitar o nosso site, que é mochilandocomelas.com. Pode encontrar a gente no Instagram, Mochilando com Elas, Facebook, mesmo nome. E desde ontem no Twitter também. Recente. Novidade, hein? Se você for lá, vai ser um dos primeiros seguidores. Mas já mandaram até os primeiros tweets já? Botei um lá que é pra inaugurar. Aí, pra inaugurar, eu já botei logo a nossa foto mais famosa, que é a Thaís nas jacuzzis do Monte Roraima. Aí é bom, Porque, hein? né? Não é porque você vai pra montanha que você não pode ser diva. Lógico. Eu esqueci de falar, mas eu queria mandar um abraço pra galera lá do grupo de editores e podcasters do Telegram. E vamos lembrar também que esse podcast foi possível por causa desse grupo. Foi lá que eu encontrei com o Renan. Verdade, cara. Pra gente poder falar aqui do turismo do Espírito Santo, Vitória e região. Já mandamos foto lá, hein? Já mandamos foto lá, Morro do Moreno. E lá vem a música de novo, né? Alto, bonito e sensual. Obrigado, hein? Homenagem. Não, agradeço a participação, o convite, né? Foi legal hoje lá no Morro do Moreno também. E a nossa ideia com o blog, com o Instagram, com Mochilando com Elas, é exatamente isso que ela comentou. É divulgar o esporte, é fazer com que a galera, num domingo, você acorde cedo, você vai fazer alguma coisa, pega sua mochilinha e coloca nas costas. Inclusive a gente. Que queria ter ficado em casa dormindo, mas não, vamos fazer uma aventura com a galera. É normal, todo mundo pensa assim. O legal disso é mostrar que você pode trabalhar pra sua vida normal e se aventurar pelo mundo e curtir, tipo, em final de semana, em feriado, nas férias. Tem como, é possível. Então, quem tem essa curiosidade de saber onde que eu vou no Espírito Santo, ou até fora do país, ou mesmo no Brasil, dá uma olhadinha no nosso Instagram, que a gente tem divulgado diversas fotos de lugares incríveis. Curte, compartilha, segue a gente tá esperando vocês. Galera, e aí, gostou de conhecer um pouco do Espírito Santo? Ah, não conhecia esse destino, né? Não sabia que tinha tantas coisas legais pra se fazer por lá. Que tal voar até lá e sentir essa emoção? Experimentar a moqueca capixaba enquanto se olha a bela vista da Ilha das Caieiras. Ou subir no Morro do Moreno e depois visitar o Convento da Penha. Para conhecer uma fábrica de chocolates. E nadar com as tartarugas, hein? Na praia da Ilha do Frade, não tem preço. Vá à serra, conheça as piscinas naturais. O quê? Quer mais? Tá afim? Vai pro Caparaó. Olha quanta coisa legal tem por lá. Precisa de uma agência que te ajude a fechar tudo? Conte com a agência que faz chegar até você esse Tourcast. Mande um e-mail para contato@infinity.tour.br. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo Tourcast. Um abraço. Tchau. Sigilo total, sexo total, amante profissional. Yeah.